Olá, estamos dando início aqui à aula 11, a última aula dentro do tema 4, e o objetivo é a gente discutir, através de um segundo exemplo, o método de Quine-McCluskey. Nas duas aulas anteriores, nas quais usamos o vídeo do professor Goodwin, foi apresentada a minimização, esse tema de minimização de expressões booleanas pelo método de Carnot e também pelo Quine-McCluskey. Então aqui nós vamos reforçar a apresentação do método de Quine-McCluskey através de um segundo exemplo com um número maior de entradas, no caso 6 entradas. A função que nós vamos simplificar é essa função aqui, onde A é a entrada mais significativa. E a tabela da verdade é dada pelo seguinte conjunto 1, ou seja, os mintermos que têm valor 1 são 0, 2, 6, 7, 8, 41. Como vocês já aprenderam nas duas aulas anteriores, o conceito-chave para minimização é adjacência. Vamos chamar a atenção para esse conceito aqui novamente. Tá bom? Bom, vamos lá. Nós vamos usar aqui um PDF, porque as tabelas desse tipo, porque as tabelas são um pouco compridas e não caberiam adequadamente num slide. Vamos fazer um aumento aqui, tá? E vamos tentar tratar adequadamente os slides. Chama a atenção que nesse endereço aqui, tá certo? Tem um vídeo, disponibilizado já há algum tempo, que descreve mais detalhadamente e passo a passo esse exemplo. É um vídeo falado em espanhol, de uma aula numa universidade mexicana, que eu achei bastante interessante para repetir aqui. Bom, como vocês estão lembrados, o método de Quine-McCluskey é composto por duas etapas. Então, vamos começar pela primeira etapa, que tem o objetivo de determinar os implicantes primos. Tá certo? O objetivo é a determinação dos implicantes primos, na etapa 1. Bem, como é que a gente faz isso? Então, primeiro a gente pega a tabela da verdade, tá? E agrupa os mintermos com o seguinte critério. Grupo 0 são os mintermos que têm 0 uns. Então, é lógico, é o mintermo 0, 0, 0, 0, 0, 0. No grupo 2, ou no grupo 1, então, o número do grupo tem a ver com a quantidade de uns. Então, aqui, grupo 0 tem 0 uns. Grupo 1 tem quantidade 1 de uns. Então, se nós pegarmos aqui esse conjunto, o 2 e o 8 tem 1 uns. Grupo 2, que tem 2 uns. Então, é o 6, o 10 e o 12 aqui, ó. O 6, o 10 e o 12. Próximo grupo, grupo 3. Grupo 3 tem, como o próprio nome diz, 3 uns. Então, é o 7, o 14 e o 41. E o grupo 4 é o que tem 4 uns. Então, essa é a nossa tabela 1. Nós vamos analisar essa tabela 1 agora, explicando rapidamente aqui à direita. Com isso, nós vamos construir a tabela 2, que está no próximo slide,
E construída a tabela 2, nós vamos tentar obter aqui, tá certo? Os elementos que não são primos e os elementos que são primos, lógico, os dois, né? Bom, então o objetivo aqui é adjacência, como a gente falou, tá certo? E a simplificação é dada por essa função aqui, que exprime a adjacência. AB mais AB barra igual a A. No caso aqui, nós vamos fazer uma adjacência de uma célula. Então, explicando rapidamente, essa célula aqui, que é a célula 0, e a célula 2 são adjacentes por quê? Tem adjacência 1. Por quê? Porque independentemente do valor da entrada E, os dois mintermos têm valor 1. Tá? Então, nós vamos fazer esse exercício, esse raciocínio, para esse elemento do grupo 0 com todos os elementos do grupo 1. Depois, a seguir, com todos os elementos do grupo 1 e todos os elementos do grupo 2. E depois, todos os elementos do grupo 2 com todos os elementos do grupo 3. E assim por diante. Tá? Bom, então, vamos fazer isso. Vamos para a próxima tabela. Tá? Bom, olha a próxima tabela aqui. Então, a próxima tabela une o grupo 0 e o grupo 1. Lembra? Qual era o mintermo do grupo 0? Era o mintermo 0. O grupo 1 tinha dois mintermos, 2 e 8. Então, eu vou tentar combinar 0 com 2 e 0 com 8. Isso vai me dar esse resultado aqui. E esse resultado aqui. Ou seja, quando eu combino 0 e 2, o elemento E, tá certo? É o elemento que não faz diferença no mintermo. E quando eu combino 0 com 8, o elemento C é o elemento que não faz diferença. Bom, se eu obtenho isso aqui e usei 0, 2 e 8 para obter esse resultado, eu volto lá no slide anterior e marco 0 com OK, 2 com OK e 8 com OK. Então, o que eu fiz? Eu combinei todos os elementos do grupo 0, um elemento, com todos os elementos do grupo 1, dois elementos. E como essas duas combinações me ofereceram a eliminação de um elemento, eu marco OK e OK aqui, como já explicado, né, na aula anterior. Agora eu vou fazer a combinação de todos do grupo 1 com todos do grupo 2. Vamos lá? Então, eu estou combinando todos do grupo 1 com todos do grupo 2. Isso são os mintermos 2 e 6, 2 e 10, 2 e 12, 8 e 6, 8 e 10, 8 e 12. Notem aqui, quando eu combino 2 com 6, o D é o elemento que pode ser eliminado. 2 com 10, o C é o elemento que pode ser eliminado. 2 com 12, 8 com 6, não pode eliminar nenhum elemento. Por isso que está em branco aqui, não vai ser usado nos próximos passos. 8 e 10, 8 e 12. Então, note, esse OK que está aqui é do próximo passo. Quando eu combino, eu coloco OK na tabela anterior. Tá certo? Então, eu vou ter que colocar o OK onde? No 2, no 6, no 10, no 12,
no 8, no 10 e no 12. Então, no 2, no 8, no 6, no 10 e no 12. Né? Se eu não me enganei. Tá? Bom, agora eu vou combinar todos do 2 com todos do 3. Isso vão ser os mintermos 6 e 7, 6 e 14, 6 e 41, 10 e 7, 10 e 14, 10 e 41, 12 e 7, 12 e 14, 12 e 41. Certo? O mesmo raciocínio, tá certo? E com isso, fazendo todas essas combinações, o que eu vou obter? Façam em casa, né? Vocês mesmos. Eu vou obter o quê? Eu vou obter, tá certo? Que somente um dos elementos, tá certo? Não pode ser combinado, que é esse 41 aqui. Isso indica, como visto na aula passada, né? Que esse elemento é um implicante primo. Bom, dado isso, vamos continuar. Então, a tabela 1, tá certo? Nos marca que o 41 é um implicante primo. Tá certo? Isso nós vamos usar na etapa 2. Bom, o que eu tenho agora? Então, eu tenho essa tabela aqui, né? E agora eu vou construir a tabela 3 fazendo o mesmo raciocínio. Ou seja, eu vou pegar todos os elementos do grupo 01, agora o grupo chama 01, e combinar com todos os elementos do grupo 12. Depois, todos os elementos do grupo 12 com o grupo 23. Todos os elementos do grupo 23 com o grupo 34, tá certo? E assim por diante, se houvesse outros grupos. Tá? Bom, então vamos ver aqui. Todos os elementos de 01 com 12. Olha a notação que eu estou usando. Então, esses elementos aqui, esses mintermos ou implicantes, né? Eles são... Esse aqui é denominado 0 e 2, esse é 0 e 8, esse é 2 e 6, esse é 2 e 10, e os que estão em branco aqui já foram eliminados, como a gente falou no passo anterior. Vamos lá? Então, o grupo agora chama 01 e 12, por essa notação que eu já expliquei, e eu vou tentar combinar 0 e 2 com 2 e 6. Então, vamos voltar. Então, eu criei um grupo agora, o novo grupo da nova tabela, que é a tabela 3. Vai unir os elementos 01 e 12 e vai combinar cada elemento desse com cada desse. Então, a primeira tentativa vai ser com 0 e 2 e 2 e 6. E assim por diante, seguindo da forma já esclarecida. Bom, o que significa que está tudo em branco aqui? Né? Então, nós agora estamos buscando variação em 2 valores. Tá certo? No passo anterior, era variação em um valor. A variação em um valor significa que eu estou buscando a adjacência entre 2 células. Vamos lembrar lá do mapa de Carnot. Variação em 2 valores, tá certo? Eu estou buscando a adjacência em 4 células. Lembrando novamente no mapa de Carnot, né? Mapeando o raciocínio aqui para o mapa de Carnot. Bom, fazendo isso, a gente obtém, tá, os seguintes implicantes primos. Essa linha aqui, mas notem, esse implicante primo aqui obtido
é o mesmo que esse aqui. Então, um dos dois, tanto faz. Mais esse implicante primo aqui, tá? E a tabela continua. Mais esse implicante primo, novamente um duplicado, né? Esse implicante primo, novamente um duplicado, e acabou. Bom, então quando a gente obtém os implicantes primos, o que a gente faz? A gente volta na tabela anterior e marca OK. Bom, fazendo isso, o que a gente nota? Não obtivemos nenhum implicante primo aqui. Os implicantes primos, tá certo? Ou seja, não houve nenhuma simplificação. Nós vamos para frente agora, analisando a tabela 3 que a gente obteve com a tabela 4 que a gente tem que tratar ainda. Bom, então essa é a tabela 3, e essas marcas aqui, tá certo? Elas virão da análise da tabela 4. Bom, quando a gente analisa a tabela 4, tá certo? A gente nota que não ocorre nenhuma célula que deveria ser de 8 elementos aqui, tá certo? Então nós paramos nas células de 4 elementos, tá certo? Que são essas células aqui, tá? Bom, agora é tempo da etapa 2. Então, verificando as tabelas de 1 a 4, o que a gente vê? Tá? Da tabela 1, a gente obteve aquele primo implicante, que era o número 41 original, que não pôde ser simplificado. E das tabelas 2 a 4, a gente obteve esses primos implicantes aqui, né? Que estão na tabela 3. Tá certo? Então, na tabela 2, a gente obteve esses, tá certo? Mas continuamos no próximo passo, né? Isso aqui daria uma adjacência de 2, né? Ou seja, uma variável. A gente continuou para o próximo passo e obtivemos algumas adjacências de 2 variáveis, ou seja, 4 células. Que foram essas adjacências aqui marcadas. Agora, na etapa 2, o que nós temos que fazer? Nós temos que inicialmente construir essa tabela, que é o mapa de implicantes primos que estão aqui, versus os mintermos que definem a função. E, num primeiro passo, nós vamos identificar o que o algoritmo, o que o método de Kinney-McCluskey define como os implicantes essenciais, os implicantes primos essenciais. Como ele identifica isso? São os implicantes, alguns desses aqui, para os quais há a identificação, né, somente em uma coluna. Então, nós vamos ver
Isso acontece no S1, que nós chamamos de S1 aqui, que tem a ver com o min-termo zero. Isso acontece no que nós denominamos S4, seria o min-termo 7. Isso acontece também no que denominamos S7, que corresponde ao min-termo 12. Da mesma forma ao S9 e ao S10. Né? Então, S1, S4, S7, S9 e S10 são min-termos cobertos por um único implicante. E assim, eles são essenciais. Na verdade, eu gostaria de sempre dizer que eles são candidatos a essenciais. Né? Os essenciais, nós podemos, dependendo da tabela, né, ter que colocar um implicante inicialmente não definido como essencial na solução final. Né? Em fazendo isso, ele se torna essencial, como vocês poderão verificar. Bom, então, só para exemplificar, então nós temos aqui o que nós denominamos S1, ele determina aqui o min-termo e temos o implicante correspondente. Não é? Então, esse implicante fará parte, esse implicante primo, que é essencial, conforme já explicamos, fará parte da nossa solução final. Da mesma forma, este implicante aqui, primo, né, que passa a ser um implicante essencial, porque só ele determina o min-termo 12. Da mesma forma, esse implicante primo, e aqui notemos uma peculiaridade desse exemplo. Este implicante primo essencial, né, determina dois min-termos. Logicamente, ele vai ser usado só uma vez. E este implicante primo aqui, também essencial, conforme explicamos, determina este min-termo. Bom, agora nós vamos analisar essa tabela, como diz aqui o item 2, e vamos verificar se todos os min-termos estão cobertos. Então, vamos nesse implicante, notamos que ele cobre o 0, o 2, o 8 e o 10. O próximo escolhido, os escolhidos estão em verde, cobre o 8, o 10, o 12 e o 14. Esse aqui, o 6, o 7, o 14 e o 15. E esse aqui, o 41. Analisando novamente a tabela, né, os min-termos inicialmente não considerados, né, que são todos os que não estão marcados em amarelo, então seria o 2, o 6, o 8, o 10 e o 14. O 2, o 6, o 8, o 10 e o 14, né? Eles estão cobertos, vamos acrescentar aqui o 8, tá certo? Né? Eles estão cobertos, né, pelos outros essenciais, né? Tá certo? Então, no caso aqui desse item 2, nós estamos falando desse implicante primo. Né? Esse implicante primo cobriria o 2, o 6, o 10 e o 14. Porque o 8 já está coberto aqui pelo primeiro. Então, na verdade, eu não preciso colocar o 8 aqui, porque eu estou fazendo o exemplo específico desse aqui. E aí, o que nós notamos? Né? Que esses implicantes aqui, esses min-termos, desculpe, tá certo? Já são cobertos pelos implicantes escolhidos, tá certo? Então, no caso, o 2
por esse aqui, o 6 por esse aqui, o 10 por esse aqui e o 14 por esse aqui ou por esse aqui. Tá certo? Então, a nossa solução aqui, considerando esses implicantes pintados de verde, cobre toda a nossa função. Tá? E só, a título de exemplo, vou mostrar aqui, então, a nossa função final vai ser composta por, vai ser, no nosso caso, uma soma de produtos, né? E tendo o primeiro elemento, vocês estão lembrados, né? Aqui era A, B, C, D, E e F, né? Como está escrito aqui, A, B, C, D, E e F. Então, A barra, B barra, vamos olhar aqui, ó, A barra, B barra, D barra, F barra, né? A barra, B barra, D barra, F barra, mais A barra, B barra, C, F barra, que é esse elemento aqui. O próximo, A barra, B barra, D, E, que é esse elemento aqui. E o último, A, B barra, C, D barra, E barra, F. Então, essa expressão é a expressão minimizada da nossa função inicial dada pelos nossos min-termos 0, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 41. Bom, com isso, nós terminamos, então, esse segundo exemplo, né, que pretendeu esclarecer um pouquinho mais sobre o método do Quine-McCluskey. Tá certo? Ótimo. Então, obrigado pela atenção.